que a missão de pai e de mãe não é uma criação humana, mas é algo da criação de Deus, está na estrutura da personalidade humana. Todo ser humano precisa de um pai espiritualmente e de uma mãe, e que essas realidades são realidades espirituais e não só biológicas. Se você não conhece o seu pai biológico, se você não conhece a sua mãe biológica, não tem problema. Saiba que alguém, se você hoje é uma pessoa normal, sadia, inteira, alguém desempenhou o papel de pai e de mãe espiritualmente. É isso que importa. Porque colocar no mundo, qualquer animal coloca. Mas ser pai, ser mãe espirituais, somente nós que temos alma é que somos pai, é que somos mãe. Isto é uma realidade humana e não cultural. E eu digo isto a partir da pesquisa do padre Antônio Vergote, um sacerdote, psicólogo francês, que fez uma pesquisa nos vários continentes e descobriu que existe uma ideia de pai e de mãe que é transcultural. Como diz o título do livro dele, cross-cultural, ou seja, atravessa as várias culturas. Em todas as culturas existe uma figura de pai, existe uma figura de mãe. Hoje de manhã já vimos a figura da mãe. A figura da mãe, ela é marcada por uma realidade que é a acolhida. A mãe é uma disponibilidade afetiva, ela está de braços abertos para acolher. A mãe, ela é o amor incondicional. Ela ama o filho, não importa o que o filho faça. E o pai? O que é o pai? Qual é a figura do pai? Pois bem, o padre Vergote então descobriu que o pai, a figura do pai está necessariamente ligada à lei. O pai é uma figura de lei, o pai é o limite. E isto é fácil da gente entender por quê. A mãe e a criança vivem uma unidade. E a própria natureza, quando Deus fez a mãe, fez a natureza da mãe para estar unida à criança. Primeiro, a mãe quer segurar a criança no útero, senão ela perderia a criança. Depois ela quer segurar a criança nos braços, senão ela não amamentaria a criança. O problema é que depois ela quer segurar a criança em casa. E aí é necessário que surja a figura do pai, que é a figura que põe um limite dentro disto. E que então convida o filho a sair de casa e enfrentar o mundo. O pai é este limite. O pai, ele põe um limite na ligação de intimidade entre a mãe e a criança, sem quebrar esta ligação. Isso aqui é importante, vejam só. Limite, mas sem quebrar a ligação. O pai não põe limite na ligação entre a mãe e a criança porque está com ciúmes, não é isso. Ele põe uma barreira para o bem da própria criança. O pai é o intruso, poderíamos dizer assim. Ele entra como um terceiro. E isto é verdade, atenção, tanto para os meninos como para as meninas. A gente às vezes pensa assim: não, o pai entra para separar o filho da mãe, mas não entra para separar a filha da mãe, porque a filha já é mais ligada com o pai. Isso não é verdade. A filha é ligada com o pai, sim, mas o pai sempre exerce este papel de limite, tanto para os filhos do sexo masculino como para as filhas. Ele é sempre esse papel de lei e de limite, e isso é muito importante porque esse tempero, este equilíbrio da figura do pai e da figura da mãe é que faz com que os nossos filhos cresçam de forma saudável. Novamente, aqui está o problema na sociedade atual. Na sociedade atual, nós vimos hoje de manhã, as mães entram em rivalidade com o marido, querem ganhar tanto quanto o marido, querem ter carreira como o marido tem, querem desempenhar um papel mais masculino do que feminino,
e por isso não dão tempo para os filhos, e aí nós vimos todas as consequências. Também o papel de pai está em crise. Ninguém quer ser pai. Na verdade, eu costumo dizer que nas famílias atuais, as crianças costumam ter duas mães, uma com barba e outra sem barba. Ou seja, o pai também quer ser mamãe, ninguém quer ser pai, ninguém quer ser lei, ninguém quer ser limite. Todo mundo só quer ser bonzinho. Mas alguém, gente, precisa dentro da família assumir o ônus, a responsabilidade, a missão, o encargo de ser a lei, de colocar um limite. Nós sabemos muito bem o quanto isso é necessário. Leva um certo tempo para o filho reconhecer com gratidão esse papel do pai. Por isso que é um papel ingrato. Porque isso também apareceu na pesquisa do padre Vergote. Todo mundo reclama que quer ter um pai, mas ao mesmo tempo todo mundo parece que quer se ver livre do pai. É interessante essa ambiguidade. Eu quero ter um pai. Eu nunca tive um pai de verdade. Aí quando o pai aparece para pôr o limite, para pôr a lei, ninguém quer o limite, ninguém quer lei. É uma ambiguidade. E é importante que você que é pai do sexo masculino, estou falando aqui do pai, não estou falando dos pais em geral, pai e mãe, estou falando do pai, o homem. Você que é pai, você precisa assumir essa missão de ser lei, de ser limite. E aqui outra coisa também importante. Mesmo nas famílias onde não há um pai biológico, isso é necessário. Vamos supor que na sua família haja, a mãe é mãe solteira, nunca se casou. Alguém precisa assumir o papel de pai e precisa ser uma pessoa do sexo masculino, compreendem isso? É importante isso, a gente não pode relativizar os papéis tanto assim. É sempre uma pessoa do sexo masculino que é responsável, de alguma forma, de colocar o limite. Isso faz parte do desígnio de Deus, faz parte daquilo que Deus colocou como a função do homem e da mulher dentro da família. Não é uma criação cultural, não. Então, é necessário que haja uma figura masculina que seja a lei. É necessário que haja uma figura masculina que dentro da família real seja o limite para os filhos. Então, quer seja um avô, quer seja um padrasto, quer seja um tio, quer seja um padrinho, alguém precisa assumir esta realidade de pai, de saber pôr limites e dizer: olha aqui, moleque, até aqui você vai, daqui para frente não dá, aí você já passou do limite, é só até aqui. Como colocar esses limites? Bom, hoje em dia as famílias sentem uma dificuldade muito grande de pôr limites. E é importante a gente compreender uma coisa, gente, que o pai, se o pai deseja ser um pai verdadeiro, ele precisa ter uma virtude fundamental para ser o limite, para ser a lei, para ser a autoridade que educa. Aquele que bate, depois a mãe assopra. Ele precisa ter uma virtude fundamental, é a magnanimidade. O que é isso? Explico. Magnanimidade, a própria palavra diz alma grande. Você não pode ser pusilânime, ou seja, alma pequena. Alma pequena é aquele que é detalhista, perfeccionista, picuinha, entende? Aquele fulaninho que é chatinho e se apega aos pequenos detalhes. Essa não é a figura do pai. Pai não é assim. O pai precisa ser magnânimo. O que quer dizer isto? Existe um ditado antigo em latim que diz assim: aquila non capit muscas.
A águia não se alimenta de moscas. Isso quer dizer que a águia, que é uma ave nobre, magnânima, ou seja, de alma grande, poderíamos dizer, metaforicamente, a águia, ela não come animais pequenininhos, só come animais grandes. Assim deve ser o pai. O pai não deve se preocupar tanto com o pequeno defeitozinho, o pai tem que se preocupar com o defeito grande. Mande pouco, dê poucas ordens, mas as ordens que você dá têm que ser muito importantes. Você não pode encher a vida dos seus filhos de regrinhas pequenininhas e cobrar todas aquelas regrinhas o tempo inteiro, e você transforma o seu relacionamento de pai e de filho em pequenas cobranças. Aquela regrinha, aquela pequena regrinha desgasta a sua autoridade. Não sei se as mães já notaram isso, porque essa é a vida do dia a dia da mãe. A mãe é responsável pelas pequenas regrinhas. Menino, limpa os pés, lava as mãos, vem para a mesa, penteia esse cabelo, vai vestir uma camisa, tira o boné. Agora não. A mãe é responsável pelas pequenas regrinhas, e exatamente porque ela é responsável pelas pequenas regrinhas, a autoridade da mãe se desgasta. Quando a mãe finalmente quer mandar algo de importante, o que é que ela faz? Ela diz: eu vou dizer para o seu pai. É ou não é verdade? Por quê? Porque a figura da mãe já está desgastada com o convívio do dia a dia. Não é que a mãe está usando o pai como bicho papão, mas é interessante, isso apareceu na pesquisa do padre Vergote, e isso é uma realidade do mundo inteiro. Do mundo inteiro. De alguma forma, quando as pessoas verbalizam a respeito da autoridade da mãe, as pessoas sempre mostram que a autoridade da mãe, de alguma forma, provém do pai. Parece que a mãe exerce a autoridade dentro de casa quase que delegada pelo pai. Ela é representante do pai. Eu estou aqui tomando conta da ordem da casa enquanto o seu pai não vem, porque é ele que é o cara da lei. Por que isso? Porque, gente, é natural que a criança tenha muito mais intimidade com a mãe e tenha um relacionamento de cumplicidade com a mãe. Compreende isso? Eles foram cúmplices durante 9 meses um do outro dentro do útero. Eles viveram um com o outro, e a mãe tem essa cumplicidade com a criança. Isso é natural. É necessário que entre alguém para interferir e dizer: para. Você não é Deus, você não é onipotente, você não pode tudo, tem um limite. Agora, uma dica para os pais. Tem um amigo meu que é um excelente educador. Ele teve 8 filhos, nunca teve dificuldade de educar os filhos. E ele diz assim: padre, o senhor quer educar bem os seus filhos? É o seguinte: não dê mais de uma ordem por mês. Dê a ordem, e quando você der a ordem, não explique muito, não fique com lero-lero não. Ah, por que tem assim? Porque aqui quem manda sou eu, essa aqui é a minha casa e você vai obedecer. E os filhos obedecem, mas não mande demais, só mande coisas importantes. Pense bem antes de mandar. Isso aqui é um exemplo desse meu amigo. Não digo que esse exemplo precise ser tomado ao pé da letra, mas só para dizer que existe aí uma sabedoria. Existe uma sabedoria de não gastar a autoridade do pai. A autoridade do pai precisa existir, precisa estar lá. Ela é mais ou menos como uma faca. Se você usa demais, quando você mais precisa, ela está cega. Então é necessário que você use nos momentos importantes. E saiba. Olha aqui, rapaz. Eu sou o dono desta casa. Enquanto você estiver morando aqui, as regras serão estas. Se você
quer viver de outro jeito, arrume o seu emprego, sua casa e sua mala e suma daqui. É necessário, muitas vezes, falar com esta clareza. Por quê? Porque qual é a tendência dos filhos? É querer a liberdade de adultos, mas não querer a responsabilidade de adultos. Quer a liberdade de ir para a noite, cair na gandaia, sem dar satisfação a ninguém. Mas quem é que está pagando a conta da festa? Enquanto eu pagar a conta da festa, meu irmão, quem põe as regras sou eu. E isto é amor. Porque se você não tiver um pai que põe limites em você, não se preocupe, a sociedade porá os limites. Você vai terminar na cadeia. Você vai terminar limitado pela sociedade. É uma bênção de Deus colocar um limite. Vejam como Deus, na pedagogia dele, fez isso. Ele primeiro nos deu um Antigo Testamento, ele nos deu uma Torá, ele nos deu primeiro uma lei. Depois vem a misericórdia, mas primeiro o limite. Primeiro, não matarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, não. E o não tem que ser bem claro, tem que haver limites. Só que saibam que nesse exercício da autoridade do pai, é necessário também que a gente não fique somente com o não. Vejam, as famílias têm que ser criativas para oferecer alternativas para os nossos filhos. Se você corta a internet, corta a televisão, corta a música, corta o passeio, corta a discoteca, a danceteria, né? Se você corta a boate, se você corta o passeio, a viagem, se você corta, o que é que você está oferecendo no lugar? Porque se aquele jovem não vai ter uma oportunidade de passar a vida dele se divertindo na internet, o que é que ele vai fazer naquele tempo livre? É importante você compreender isso. É importante você compreender que você não pode colocar chave na televisão, cortar a conexão da internet, colocar senha e querer que ele fique de papo para o ar o dia inteiro sem ter o que fazer. Você tem que dar alternativas. É aquilo que eu dizia hoje de manhã, aliás eu falei ontem à noite também, e é uma coisa que eu quero insistir: água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Ter filho, uma vez que você teve filho, eu não sei se você planejou o seu filho ou se você não planejou o seu filho. Deus planejou o seu filho. Você recebeu um presente de Deus. O seu filho é um dom de Deus para você. Recebeu o filho, meu irmão, sua vida daqui para frente está mudada. Acabou o tempo de solteiro. Você pode até nem ser casado, mas acabou sua liberdade de solteiro. Você teve um filho? Acabou, você precisa dedicar tempo a ele. Então, se você não quer que seu filho fique o dia inteiro pendurado no videogame, trate de criar alternativas e gastar tempo com seus filhos, em convívio, em diversão, alternativas. Agora o que acontece? A gente quer abraço, mas não quer fazer o gol, né? Jogador que quer abraço, ninguém me abraça, faça gol, que aí as pessoas te abraçam. Faça o gol. Eu quero que meu filho seja maravilhoso, comportadinho, educado e bem criado. Muito bem, gaste tempo. Conviva com seu filho. Conviva com seu filho. Você tem que investir. Tem um preço, gente, esse negócio. Mas eu não tenho tempo porque... bom, aí você colocou outras prioridades. Se existem outras prioridades, parabéns para você nessa data querida. Não reclame depois. Não reclame. Filho não é máquina, não basta colocar na tomada e funciona.
ou você investe tempo para os seus filhos, ou não vai ter filho que preste. Depois não reclame. Você precisa ter alternativas. Então é necessário saber isto. Ir para o cinema com seu filho, ou então vai para o parque enquanto seu filho se diverte, você está lá com uma amiga, com um amigo, ou então está lá fazendo palavras cruzadas, sei lá o quê, mas você está junto. Você precisa investir o tempo. Agora você larga no mundo, meu irmão, aí não dá certo. É necessário também ir dando aos poucos para o filho responsabilidade. E uma das características básicas do pai é aquela característica do pai do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo diz assim para o pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai diz: Pois não, está aqui, pode levar. Se fosse uma mãe, ia ser um drama, né? Ai, não, você não sai daqui. Ela se joga na porta, você tem que passar por cima do meu cadáver. Aí o filho vai embora, aí ela agarra o pé do filho, o filho sai arrastando. Você não vai embora. Gente, o pai não faz esse tipo de chantagem. Entendeu? O pai não faz esse tipo de chantagem. Porta da frente, serventia da casa. Fica ali, pode ir, suma. Que é isso, padre? Esta é a figura do pai. O pai precisa fazer isto. Olha aqui, meu irmãozinho. Você quer aprontar com a sua vida? Então, suma. Por quê? Porque o filho precisa entender esse recado. Diz para o filho que as coisas têm um custo. A liberdade tem um preço. O adulto tem uma liberdade, mas essa liberdade tem responsabilidade. Você quer a liberdade de fazer o que quiser com o seu dinheiro? Muito bem, ganhe o seu dinheiro. Ah, padre, mas ele já ganha o dinheiro dele, ele já trabalha. Pois é, mas ele por acaso mora na sua casa? Mora. E ele paga as contas? Não, está errado. Está errado? Quer liberdade? Pensa bem, o cara tem o salário livre, não tem uma responsabilidade dentro da casa. E quer a liberdade de fazer o que quiser com o dinheiro. Não, está morando aqui dentro, vamos pagar a conta de luz, vamos pagar a conta de telefone, vamos assumir uma responsabilidade. Você quer liberdade, meu irmão? Junto com a liberdade de adulto vem a responsabilidade de adulto. Se você quer liberdade de adulto e responsabilidade de criança, compreende que não dá certo. Se você só quer a responsabilidade de criança, ou seja, responsabilidade nenhuma, então você terá a liberdade de criança, ou seja, liberdade nenhuma. Criança não vai onde quer. Criança vai onde o pai manda. Então existe uma desproporção muitas vezes nos nossos lares dos filhos que já ficaram adultos, querem a liberdade de adulto, mas não querem a responsabilidade de adulto. E muitas vezes a dificuldade está na falta de um pai que diga: porta da rua, serventia da casa. Você quer fazer o que quer? Arranje sua casa, se vire. Você chega e diz: padre, mas isso é uma crueldade. Não é crueldade nenhuma, é a missão do pai. Por quê? Aqui é que vem o detalhe. Veja só. Quantas e quantas vezes essa história não se repete e você vai reconhecer aqui a sua história, você que é adulto. Você foi educado quando era criança, você foi educado com rigor, com lei, com limite. E você esperneou quando era criança, você não queria, você xingava, ficava com raiva do seu pai, esperneava, chorava, reclamava para sua mãe, mas tinha um limite. Você foi educado no temor de Deus, você foi educado na lei de Deus, muito bem.
Você se revolta na adolescência. Sai de casa como filho pródigo, entre aspas. Ou seja, sai de casa nem que seja espiritualmente. Muitas vezes, os filhos e as filhas não têm a coragem de sair de casa fisicamente, materialmente. Mas saem de casa no coração, mentalmente, espiritualmente. Chega em casa e só vive emburrado dentro de casa. Ele não está morando ali. Você vê claramente que ele só é gente, que ele só sorri, que ele só se abre para a vida quando sai de casa. Porque na verdade a casa para ele é uma prisão. E, na verdade ele não tem a coragem de assumir que é um covarde, que gostaria de sair de casa, mas não tem coragem de sair de casa. Porque é um covarde, não quer, ele quer a responsabilidade? Não quer, ele só quer a liberdade. E aí que fica essa ambiguidade. Mas vejam, o filho sai de casa, ele tem para onde voltar. Quantos pais e quantas mães vêm me perguntar: padre, meus filhos não gostam de ir à missa, o que é que eu faço? Depende, qual a idade dele? Qual a idade do seu filhinho? Não é? Se é uma criança, um adolescente, você deve dizer: ou você vai à missa ou você não mora mais nesta casa. Então você mora nessa casa. Tem condições de você sair daqui? Não tem. Tem condições de você se sustentar? Não tem. Tem condições de você pagar as contas? Não tem. Você é criança, você é adolescente. Enquanto você morar na nossa casa, vai ter religião, vai ter igreja, vai ter missa dominical. Mas ele vai de má vontade. Que vá de má vontade. Porque depois, quando ele for jovem adulto, se revoltar e não puser mais os pés na igreja, um dia acontecerá com ele como aconteceu com o filho pródigo. Um dia ele vai invejar a comida dos porcos. Um dia ele vai cair em si e vai dizer: o meu velho tinha razão. E aí vai ser importante que ele tenha uma casa para voltar. É importante que ele tenha recebido algo para onde voltar. Você pode já ter morrido, você pode estar no céu, mas ele vai cair em si e vai dizer: vou voltar para a casa do meu pai. E o que quer dizer isso? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a educação que eu recebi quando era criança. Vou voltar para a religião dos meus pais. Quantos de nós não reconhecemos nisso a nossa própria história? É ou não é verdade? Quando você era criança, você ia para a missa na marra, odiava aquele negócio. E hoje que você já é adulto, você diz: que bom que meus pais me educaram na fé católica. Que bom que eu tenho uma casa para voltar. Então, leve seus filhos para a missa. Olha aqui, enquanto morar aqui vai ter terço, sim senhor. É sábado, nós rezamos o terço juntos. No sábado tem terço, no domingo tem missa. Entendeu? Pode cobrar, mas cobre as coisas importantes, entende? Não encha de picuinha a vida deles, pelo amor de Deus. De detalhezinhos, onde a vida da criança e dos pais seja uma cobrança diária, um inferno. Se você cobrar só pequenas coisinhas, a vida vai ser um inferno. Eu não estou dizendo para cobrar pequenas coisinhas, eu estou dizendo para você cobrar as grandes coisas, as coisas importantes, as coisas fundamentais. Compreende? Então, saber que as coisas têm consequências. Saber que existe limite. Essa é a figura do pai. Problema, ninguém quer ser pai. E isto não é só nas famílias não, é em tudo quanto é lugar. É na sociedade, é na vida pública. Ninguém quer ser pai, ninguém quer ser a lei, ninguém quer ser limite. Isso acontece também dentro da igreja. Dentro da igreja, ninguém quer ser pai. O cardeal emérito do Rio de Janeiro, meu grande pai e grande modelo, Dom Eugênio Salles, o cardeal emérito do Rio de Janeiro, ele sempre dizia, diz ainda, está vivo, graças a Deus,
diz: o problema da igreja é um problema de alfaiataria. Eu olhava para ele assim e dizia: uai, alfaiataria? Por quê? Está faltando calça comprida, tem muita saia nesse negócio. Já está faltando homem, entende? Está faltando alguém que coloque limite e que diga não. Muita gente acha, isso aqui já sou eu falando, né? Tem gente que acha que o problema da igreja católica no Brasil é falta de conversões. Nós precisamos converter mais gente. Eu já acho o contrário. Eu acho que o problema da igreja católica no Brasil é falta de excomunhões. A gente devia colocar uns para fora para ver se para. Para ver se para de ensinar heresia, para de fazer maluquice dentro da igreja. Qualquer clube de futebol da esquina tem leis. Agora não querem que dentro da igreja católica tenha lei. Se você entrar na torcida organizada de um time, tem um São Paulino aqui na frente, lá com a camiseta dele, ó. Se você entra na torcida organizada do São Paulo, peguei o São Paulo porque é a camisa que está aqui na frente. Se você entra na torcida organizada do São Paulo, e no dia do jogo, você quer ir vestido, sei lá de que time, de Flamengo, né? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, né? Se no dia do jogo você quer ir vestido de Flamengo, você vai ser linchado, né? É ou não é verdade? Não vai dar certo? Mas eu sou livre de vestir a camisa que eu quiser. Você é livre de vestir a camisa que você quiser, só não entre na torcida organizada. Uma vez que você entrou na torcida organizada, você já exerceu a sua liberdade. Você resolveu entrar na torcida organizada do São Paulo? Muito bem, agora você vai torcer para o São Paulo. No dia do jogo você não tem o direito de torcer para o Flamengo, porque você exerceu sua liberdade. Você tem todo o direito, gente, você tem todo o direito de exercer a religião que você quiser. A liberdade religiosa é uma cláusula pétrea deste país. Nós vivemos num país livre e a liberdade religiosa é um dom de Deus para este país. Todos nós podemos exercer a religião que nós quisermos. Agora, meu irmãozinho, se você quer ser espírita, se você quer ser macumbeiro, se você quer ser da igreja evangélica, não é dentro da igreja católica, não, é lá na outra religião. Agora o cara não se converte direito e quer vir aqui bagunçar a nossa igreja? Para resolver um pouco dessa coisa toda, a gente não precisava de conversões, não precisava de umas excomunhõezinhas. Manda embora. Manda embora. Você vai ser perfeitamente acolhido lá naquela outra igreja que pensa do jeito que você pensa. Some daqui. Liberdade religiosa, isso. Chama-se liberdade religiosa. O católico tem ou não tem direito de ser católico nesse país? Então que sejamos católicos. E quem não quer ser católico tem religião para todo mundo. Tem religião para todo mundo, à disposição. Todos os gostos e cores. E você como pai, e você como mãe, como é que você vai exercer o seu pátrio poder? Como é que você vai educar os seus filhos? Ninguém fica esperando assim: meu filho nasceu, eu não sei se ele vai querer falar português. Porque português, eu acho que... faz o seguinte, eu não vou ensinar língua nenhuma para o meu filho. Quando ele crescer,
Aí ele vai decidir se ele vai falar português, se ele vai falar inglês, se ele vai falar francês, se ele vai falar alemão. Isso existe? Não. Você nasceu de um pai brasileiro e de uma mãe brasileira e mora no Brasil. Você vai falar português porque é a língua que nós vamos ensinar para você, tá bom? Como dizem os italianos, o mangia questa minestra ou salta dalla finestra. Quer dizer o seguinte: ou você come a comida que está na mesa ou então cai fora. Entende? É essa comida aqui. Se quer, é essa daqui. Se não quer, chispa, some. É assim com a língua. É assim com a escola. Ninguém fica esperando se a criança, deixa a criança crescer para ela decidir se ela vai para a escola. Alguém faz isso? Se você fizer isso, vem a polícia e leva você para a cadeia. É ou não é verdade? Por não ter educado seu filho, não está educando seu filho. Se você não der educação para o seu filho, você está sendo negligente. A mesma coisa com relação à religião. Você não tem que esperar seu filho ser adulto para dar uma religião para ele. Quando ele for adulto, ele pode rejeitar a religião católica e ser de outra religião. Mas enquanto ele está na sua casa, qual é a sua religião? Entende? Dê educação para o seu filho. Alguém precisa dar educação para os filhos. E gente, é isto que as pessoas sentem falta. As pessoas sentem falta de uma referência, e o pai é isto. O pai é uma referência. O pai é o limite, é a referência, e alguém tem que prestar esse serviço dentro da família. Por isso, você que é pai, eu sou pai também lá no seminário, né? Para os meus seminaristas. Vou fazer o quê? Eu sou a lei. Você que é pai, saiba que tem um limite esse negócio aqui. Vou fazer o quê? Tem um preço que a gente paga. Quando os meus filhos espirituais saem para comer pizza, eles não me convidam para ir comer pizza. Escuta, você vai sair para comer pizza e tomar chopp com a lei? Você não convida a lei para ir tomar chopp com você? Você convida o colega, o amigo, o cúmplice. Mas aquele que é a lei, não. Para que as pessoas querem um pai? Querem o pai para ele estar lá na hora que eu preciso. Na hora que eles batem a cabeça na parede, aí eles sabem onde é que eles vão me encontrar. Mas eu não digo isso porque eu estou reclamando. Eu queria ser convidado para comer pizza. Não é isso. Se eu fosse o coleguinha deles, se eu fosse o cúmplice deles, se eu fosse conivente com eles, o preço seria muito alto. Eles seriam órfãos. O preço que o seu filho paga de ter um papai cúmplice é orfandade. O pai, ele é lei de alguma forma. Ele é limite. Não precisa para isso fazer cara feia. Não precisa para isso ficar emburrado. Não, gente, nós podemos ser pais na alegria. Eu acho que lá na minha comunidade de seminário, todo mundo pode reclamar de muita coisa, mas ninguém pode reclamar que falta alegria. Ninguém pode reclamar que existe bom humor, alegria, felicidade, até mesmo porque eu sou o primeiro a ser o objeto das piadas. Eu deixo que as pessoas façam piada comigo, não tem problema não, pode, isso não tira a minha autoridade não. O seminarista me chama, lá vem o careca, né? Sem problema nenhum. E fazem gozação comigo, brincadeira comigo, etc e tal, mas eles sabem que na hora de pôr a lei e o limite, existe uma lei e um limite. Isso não tira a minha autoridade. Entenderam? Por quê? Porque eles sabem que a minha autoridade é exercida conforme a lei de Deus, não conforme o meu arbítrio, não conforme o meu alvitre. Como é que a gente adquire autoridade? Você quer ter autoridade? Você perdeu a autoridade, né? Então, quer recuperar sua autoridade? A primeira coisa que você tem que fazer para ter autoridade é ser obediente. Obedeça a Deus, você vai ter autoridade, você vai ver isso. Quando as pessoas virem que você não é o manda-chuva,
mas que você é o primeiro a obedecer a lei de Deus, elas vão entender quando você mandar com autoridade. Quando eu, como padre, diante da minha comunidade de seminaristas, sou o primeiro a obedecer o bispo, aí eu adquiro autoridade e eles começam também a obedecer a mim. Quando eu sou o primeiro a obedecer o Papa, quando eu não sou o dono das coisas, eu não sou o dono da liturgia, eu não sou o dono das leis da igreja, mas eu obedeço. Agora vejam que é importante que as leis não sejam demais, as leis não sejam excessivas. A igreja, na sua sabedoria, ela faz poucas leis. Não sei se vocês já notaram isso. Lá em Brasília, nós temos centenas de senadores e deputados contratados para fazer lei o dia inteiro. É ou não é verdade? Na igreja não tem isso. Na igreja não tem um poder legislativo reunido permanentemente para fazer leis. A igreja, por exemplo, fez as leis do Código de Direito Canônico em 1983. Pronto, tá bom, tá feito. E agora? Bom, agora vamos cumprir essas leis, que são poucas, graças a Deus, e não tem que ficar mudando o tempo inteiro. Porque lei, gente, aprendamos da sabedoria da igreja, lei quanto menos melhor. Nós estamos num país onde tem tanta lei, tem tanta regulamentação, tem tanta lei, que eu suspeito que quase não existe um brasileiro que não seja de alguma forma um criminoso. Pelo excesso de leis, é lei para tudo. Daqui a pouco eles estão querendo regulamentar a respiração. Daqui a pouco estão querendo fazer leis para tudo. Não é assim não, gente. Leis, a gente deve fazer leis somente com coisa importante. O que não é importante a gente tem que deixar para o bom senso, tem que deixar para a responsabilidade das pessoas. Parar com essa mania de excesso de leis. Eles querem regulamentar tudo e mandar na nossa vida e tudo. Aí é as leis trabalhistas, é as leis de segurança, é as leis de trânsito, é as leis de não sei o que, etc. É tanta lei, tanta lei, tanta lei que você não sabe mais o que fazer. É só esperar eles agora decretar prisão da população inteira, porque... Gente, nós precisamos compreender isto. O que é a missão do Pai? O Pai, de alguma forma, Ele é a lei, Ele é o limite. E isso é uma forma de amar. É um jeito de amar. E quando as pessoas amadurecem e crescem, elas terminam sendo gratas, agradecidas pelo Pai que tiveram. Só que leva tempo, né? Enquanto estão ali obedecendo, é difícil. E por isso ninguém quer assumir esse papel de pai. Mas é necessário que os homens sejam corajosos e assumam o seu papel de pai dentro da família. Então vejam que equilíbrio maravilhoso que nós temos. A personalidade da pessoa se desenvolve, cresce e floresce quando tem essas duas coisas. Quando ela tem um pai que põe limite e que exige para que ela cresça, e uma mãe que acolhe e a pessoa tem para onde correr. Isto é o equilíbrio da família como Deus criou. E esses são os valores familiares principais que nós precisamos cultivar e precisamos possuir. Então, meus queridos irmãos, vamos agradecer a Deus, porque Ele é também o nosso Pai. Ele também põe limites para nós. Ele também nos impulsiona. Vocês sabem que eu escrevi um livro, né? Livro Um Olhar que Cura. Na capa do livro, você tem dois olhares. Um olhar severo, poderíamos dizer que é aquele lado do olhar do pai, e um olhar amoroso e misericordioso, poderíamos dizer que é o olhar de mãe. O amor de Deus é um amor tão rico que ele tem as riquezas do amor do pai e do amor da mãe. É por isso que está ali, na capa daquele livro, aquele ícone de Jesus. É importante a gente compreender esta realidade do pai e da mãe que estão lá presentes. Acolhida e desafio. Esse equilíbrio.
É este equilíbrio que nós precisamos ter para educar os nossos filhos, para que as nossas famílias vivam em harmonia.